Terceira sessão ordinária da Câmara Municipal de Tunápolis, no mês de abril de 2025. Peço ao primeiro secretário, vereador Fernando Vaz, para conferir a presença dos edis e se todos assinaram o livro de presenças. Senhor presidente, todos os vereadores marcam presença no plenário e todos assinaram devidamente o livro de presença. Sob a proteção de Deus como presidente e de acordo com a competência que me confere o regimento interno e a lei orgânica municipal, declaro abertos os trabalhos do Legislativo desta sessão ordinária. Saúdo todos os vereadores, vereadoras, servidoras da casa e todos aqueles que nos acompanham de suas casas. Solicito aos demais pares se alguém faz questão na leitura da íntegra da ata eletrônica da sessão ordinária do dia 14 de abril de 2025 que se manifeste nesse momento. Em não havendo manifestações, fica dispensada a leitura. Coloco em discussão a ata eletrônica da sessão ordinária do dia 14 de abril de 2025. Em não havendo manifestações, coloco em votação. Quem estiver a favor permaneça como está e quem estiver contra se manifeste. Aprovado por unanimidade. Informo que o balancete relativo aos recursos recebidos e às despesas realizadas do mês de março de 2025 está disponível para verificação no mural, conforme artigo 55 do Regimento Interno. Expediente. Convido o secretário da mesa para efetuar a leitura do expediente do dia. Mensagem número 14/2025. Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara de Vereadores e demais edis, com nossos cordiais cumprimentos, encaminhamos a Vossa Excelência e digníssimos pares dessa Casa Legislativa o anexo projeto de lei que altera a redação do inciso 2 do artigo 2º da Lei 1206, de 15 de dezembro de 2014. Informamos que a alteração da legislação se faz necessária para atender à orientação do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, a fim de uniformizar o tratamento do dever de cobrança de créditos fazendários previstos no artigo 3º do Código Tributário Nacional e no artigo 11 da Lei de Responsabilidade Fiscal, e principalmente de acordo com a Instrução Normativa 36 de 2024 do próprio Tribunal de Contas do Estado. Sendo estas as justificativas que anexamos ao presente projeto de lei, solicitamos o apoio para apreciação e posterior aprovação, reafirmando nesta oportunidade protestos de estima e apreço. Gabinete do Prefeito Municipal, 14 de abril de 2025, Loivo Francisco Tsotz, Prefeito em exercício. Mensagem número 15/2025. Senhor Presidente da Câmara de Vereadores, senhores vereadores, tenho a honra de submeter à consideração dessa egressa Corte de Leis, para fins de apreciação e pretendida aprovação, atendidos os dispositivos que disciplinam o processo legislativo, projeto de lei que propõe a ratificação do 11º alteração contratual do contrato de consórcio público do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional, CONDER, o qual é integrado pelo nosso município. O CONDER, associação pública com personalidade jurídica de direito público, natureza autárquica interfederativa, foi constituído em 8 de maio de 2014, tendo como objetivos o desenvolvimento de programas, projetos, atividades e ações nas áreas de atuação governamental dos municípios consorciados. O CONDER possui 29 municípios consorciados e conta com 4 programas: Programa Licitações Compartilhadas, Programa Gestão Ambiental, Programa Mais Asfalto e Programa Lixo Zero. Nada obstante, novas alterações contratuais, se fizer necessárias, e recentemente também foram apreciadas e aprovadas primeiro pela diretoria do consórcio e, posteriormente, em 20 de março de 2025, em Assembleia Geral Ordinária do CONDER, quando foram discutidas e aprovadas de forma unânime por todos os representantes municipais dos municípios consorciados. Diante do cimo exposto, solicito a aprovação do presente projeto de lei na forma da Lei Orgânica do Município, tendo em vista a importância da matéria, dado o seu relevante interesse municipal e a necessidade de se concluir o mais breve possível essa etapa, a fim de possibilitar a regulamentação dos procedimentos do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional, CONDER. Tunápolis, aos 16 de abril de 2025, Loivo Francisco Tsotz, Prefeito em exercício. Mensagem 17/2025. Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara de Vereadores e demais edis, tenho a honra de encaminhar para a deliberação desta Câmara de Vereadores o projeto de lei que dispõe sobre inclusão de área, ampliando o perímetro urbano do município de Tunápolis e contém outras providências. A inclusão das referidas áreas descritas no projeto de lei, ora encaminhado, visa atender à solicitação do proprietário visando o desmembramento em lotes pertencentes a esta área, uma vez que a mesma tem a sua localização adjacente à via pública implantada pelo município. Apensamos ainda ao projeto, ora encaminhado,
o mapa do referido imóvel para dirimir eventuais dúvidas em relação à localização ou outra dúvida que eventualmente possa surgir em relação a esta proposição. Expostas as razões determinantes da minha iniciativa, renovo a Vossa Excelência os protestos de minha autoestima e consideração. Gabinete do Prefeito Municipal de Tonápolis, 16 de abril de 2025, Loivo Francisco Tsotos, Prefeito em exercício. Mensagem número 16/2025. Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara de Vereadores e demais edis, com nossos cordiais cumprimentos, encaminhamos a Vossa Excelência e digníssimos pares desta Casa Legislativa o projeto de lei substitutivo ao projeto de lei complementar número 14/2025, que dispõe sobre o plano de cargos, carreira e remuneração de pessoal do Ministério Público Municipal de Tonápolis, Estado de Santa Catarina, e contém outras providências. A razão da substituição do projeto é em função do encaminhamento da tabela de vencimento do cargo de auxiliar de escola não estar atualizado conforme os demais cargos, sendo que o impacto orçamentário e financeiro já estava incluído no projeto original encaminhado, apenas por equívoco foi encaminhada a tabela errada. Outra alteração é em relação às tabelas incluindo o direito ao benefício da pós-graduação de 20% na carreira dos cargos de nutricionista e psicólogo. O impacto orçamentário e financeiro foi alterado em função destas mudanças nas referidas tabelas. Sendo estas as justificativas que anexamos ao presente projeto de lei, solicitamos apoio para apreciação e posterior aprovação, reafirmando nesta oportunidade protesto de excelsa estima e apreço. Tonápolis, 16 de abril de 2025, Loivo Francisco Tsotos, Prefeito em exercício. Câmara Municipal de Vereadores de Tonápolis. Digníssimos colegas vereadores e vereadoras. Apresento e segue anexo o projeto de emenda supressiva número 01/2025, que altera o projeto de lei número 13/2025, que dispõe sobre o plano de cargos, carreira e remuneração de pessoal da administração pública do município de Tonápolis, Estado de Santa Catarina, e contém outras providências. A presente emenda visa suprimir uma vaga de chefe de divisão de administração, planejamento e finanças, incluída no anexo 3, que trata da denominação, valores e vagas das funções gratificadas. O projeto original previa a criação de uma vaga a mais, além das quatro gratificações já existentes para a respectiva pasta, o que, do meu modo e ponto de vista, é desnecessário, posto que sequer constava referida alteração na mensagem. Solicitamos, assim, o apoio dos colegas DIS para apreciação da matéria em regime de urgência e posterior aprovação, reafirmando nesta oportunidade protesto de estima e apreço. Câmara de Vereadores de Tonápolis, 17 de abril de 2025, Fernando Vaz, vereador proponente. Moção número 06/2025, moção de apoio. Os vereadores que essa subscrevem da Câmara de Vereadores de Tonápolis apresentam moção de apoio à proposta de isenção de imposto de renda aos agricultores familiares e solicitam que seja esta encaminhada aos 16 deputados federais de Santa Catarina, ao presidente da Câmara dos Deputados do Brasil, deputado federal Hugo Mota, presidente do Senado Federal, senador Davi Alcumbre, ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e ao excelentíssimo senhor presidente Luiz Inácio Lula da Silva, conforme segue. Prezados, considerando a importância da agricultura familiar para a produção de alimentos e a sustentabilidade do meio rural, vimos, por meio desta, apresentar uma moção de apoio à proposta de isenção de imposto de renda aos agricultores familiares, apresentada durante a 15ª Jornada Nacional de Luta da Agricultura Familiar, promovida pela Confederação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar. A proposta foi detalhada em audiência com o governo federal, realizada em Brasília no dia 26 de março. É importante ressaltar que a agricultura familiar não é apenas um setor produtivo, mas a base que sustenta e garante a sobrevivência de milhares de famílias, sendo responsável por alimentar milhões de brasileiros todos os dias. Além de sua função social e alimentar, ela impulsiona o desenvolvimento econômico. De acordo com dados oficiais, a agricultura familiar é responsável por mais de 70% dos alimentos consumidos no país. Desde o plantio, os agricultores familiares movimentam a economia ao realizar investimentos em comércios, cooperativas e instituições bancárias da própria região. Com a colheita, a renda é novamente reinvestida localmente, fortalecendo cadeias produtivas, gerando empregos e estimulando a economia. Assim, a agricultura familiar se consolida como um motor essencial para o desenvolvimento sustentável das comunidades em todo o país. No entanto, é preciso lembrar
que o setor enfrenta desafios e dificuldades diversas e constantes, relacionadas ao clima e oscilação de preços, o que afeta diretamente a produtividade e a estabilidade das famílias agricultoras, exigindo apoio constante e políticas específicas que valorizem e protejam essa importante base da economia nacional. Por isso, a proposta em questão visa reconhecer e valorizar o trabalho dos agricultores familiares. Com a isenção do imposto de renda, esses trabalhadores poderão dispor de mais recursos para investir em suas propriedades, promovendo a melhoria da qualidade de vida de suas famílias e fortalecimento da agricultura e do desenvolvimento local. Diante do exposto, manifestamos apoio à medida acima destacada em favor dos agricultores familiares e do fortalecimento da agricultura em nosso município, estado e também Brasil. Tunápolis, 16 de abril de 2025, Liane Jacinta Fingerheck, vereadora proponente, com apoio dos vereadores Adilson Bormann, Christian Malmann, Renato Gluitz e Laurício Nicoden. Requerimento. Tunápolis, 22 de abril de 2025. Assunto: inclusão de projeto de emenda supressiva número 01/2025. Cumprimentando cordialmente, o vereador que abaixo subscreve vem por meio deste solicitar que seja incluída na ordem do dia da sessão ordinária do dia 22 de abril para única deliberação o projeto de emenda supressiva número 01/2025, que altera o projeto de lei 13/2025 do Executivo, que dispõe sobre o plano de cargos, carreira e remuneração de pessoal da administração pública do município de Tunápolis, estado de Santa Catarina, e contém outras providências. Considerando que o projeto de lei, a qual a emenda supressiva se refere, consta em pauta para a primeira deliberação. Sem mais para o momento, aproveitamos a oportunidade para reiterar o protesto de estima e consideração. Respeitosamente, Fernando Vaz, vereador proponente. Ofício número 97/2025, Tunápolis, 15 de abril de 2025. Convite para a participação da escolha de soberanas da 16ª EFACITOS. Cumprimentando-vos cordialmente, a Administração Municipal de Tunápolis, juntamente com a Comissão Central Organizadora do Baile de Escolha de Soberanas da 16ª EFACITOS, tem a hora de convidar a Sua Excelência e demais edis, bem como os servidores dessa casa, para participar do evento de escolha de soberanas. O evento será no dia 25 de abril, com início às 20 horas, no Ginásio Municipal Francisco Cacillo Freilich. Sendo que se apresenta para o momento, reiteramos protestos de excelsa estima e consideração. Atenciosamente, Loivo Francisco Tsotz, prefeito municipal em exercício. Seria esse o expediente do dia, senhor presidente. Solicito aos demais pares se alguém deseja a leitura na íntegra dos projetos de lei número 17, 18, 19/2025, do projeto de lei substitutivo número 02/2025 ou do projeto de emenda supressiva número 01/2025 que se manifesta nesse momento. Em não havendo manifestações, fica dispensada a leitura. Solicito aos demais pares se acatem o pedido de regime de urgência do projeto de lei supressivo número 1/2025. Quem estiver a favor, permaneça como está, e quem estiver contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Coloco em deliberação o requerimento de autoria do vereador Fernando Vaz, solicitando a inclusão da ordem do dia de hoje para única deliberação a emenda supressiva número 1/2025. Quem estiver a favor, permaneça como está, e quem estiver contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Fica dessa forma incluída na ordem do dia de hoje, para única deliberação, o projeto de emenda supressiva número 1/2025. Inscritos para discussão de matéria constante no expediente não temos, encerrado o expediente. Inicio a ordem do dia. Declaro que na ordem do dia de hoje constam para a segunda deliberação os projetos de lei número 9, 12, 15 e 16/2025. Para a única deliberação, o projeto de emenda supressiva número 1/2025, conforme incluída anteriormente. Para a primeira deliberação, o projeto de lei número 13/2025 e para a única deliberação, o projeto de decreto legislativo número 1/2025. Começo colocando em segunda deliberação o projeto de lei número 9/2025, que autoriza o pagamento de despesas realizadas com as soberanas do município de Tunápolis, Santa Catarina, e da outras providências. Em discussão. Coloque em segunda votação o projeto de lei número 9/2025. Quem estiver a favor, permaneça como está, e quem estiver contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Seguindo a pauta, coloco em segunda deliberação o projeto de lei número 12/2025, que institui a obrigatoriedade de identificação dos veículos oficiais da Prefeitura e da Câmara Municipal de Tunápolis, Santa Catarina, e da outras providências. Em discussão.
Coloco em segunda votação o projeto de lei número 12/2025. Quem estiver a favor permaneça como está e quem estiver contra se manifeste. Aprovado por unanimidade. Coloco em segunda deliberação o projeto de lei número 15/2025, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a firmar termo de fomento com a Associação de Pais e Amigos dos Surdos de São Miguel do Oeste, Santa Catarina, em discussão. Coloco em segunda votação o projeto de lei número 15/2025. Quem estiver a favor permaneça como está e quem estiver contra se manifeste. Aprovado por unanimidade. Coloco em segunda deliberação o projeto de lei número 16/2025, que institui a carteirinha de identificação do portador de fibromialgia no âmbito do município de Tunápolis, Santa Catarina, e dá outras providências, em discussão. Coloco em segunda votação o projeto de lei número 16/2025. Quem estiver a favor permaneça como está e quem estiver contra se manifeste. Aprovado por unanimidade. Convido o secretário para efetuar a leitura do encaminhamento das comissões referente ao projeto de emenda supressiva número 1/2025. Câmara Municipal de Vereadores de Tunápolis, Santa Catarina, 22 de abril de 2025. Excelentíssimo senhor, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Vereadores, informamos a Vossa Excelência que está apto para deliberação em plenário o projeto de emenda supressiva número 01/2025, que altera o projeto de lei número 13/2025 do Executivo, que dispõe sobre o plano de cargos, carreira e remuneração de pessoal da administração pública do município de Tunápolis, Estado de Santa Catarina, e contém outras providências. Respeitosamente, Fernando Vaz, presidente da Comissão de Justiça, Legislação e Redação Final, Leocádia Thomas Welter, presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Contas do município, e Renato Gluitz, presidente da Comissão de Educação, Saúde, Assistência Social, Agricultura, Indústria, Comércio, Obras Públicas, Cultura, Esporte, Segurança Pública, Meio Ambiente e Turismo. Em continuidade, coloco em única deliberação o projeto de emenda supressiva número 1/2025, que altera o projeto de lei número 13/2025 do Executivo, que dispõe sobre o plano de cargos, carreira e remuneração de pessoal da administração pública do município de Tunápolis, Estado de Santa Catarina, e contém outras providências. Em discussão. Vereador Fernando, com a palavra. Boa noite, presidente. Seu nome cumprimentar os demais vereadores dessa casa, servidoras e de forma muito especial a nossa população que acompanha sempre esta transmissão. Apresento aqui uma emenda supressiva, então, a 01, que tem por objetivo, então, alterar a lei, o projeto de lei número 13/2025, quanto ao anexo 3, que diz, então, referente às gratificações. Dentro desse anexo, e não consta na mensagem do projeto de lei que veio a esta casa, a criação de mais uma gratificação dentro do setor de divisão de administração, planejamento e finanças. A legislação vigente no município, ela trata que são 4 gratificações dentro dessa chefia, e o projeto que veio a esta casa, ela cria mais uma gratificação, passando de 4 para 5. Na legislatura passada, nós já tivemos ocasiões que tratavam, então, da questão quando falo de funções gratificadas, e eu apresento realmente essa emenda supressiva porque eu não concordo com a gratificação. Então, no texto supressivo, ele novamente ele extingue essa gratificação, essa é uma vaga que a administração pretende criar dentro dessa secretaria, e por 3 motivos bem claros que eu passo a resumir por aqui. O primeiro deles é a falta de transparência na concessão das gratificações. A gratificação também gera uma desigualdade entre os servidores e, principalmente, ela é utilizada politicamente independente do prefeito para favorecer quem está ao seu lado. Então, por esses 3 motivos bem objetivos, presidente, eu não concordo com a gratificação que veio nesse projeto de lei e, por isso, apresento essa emenda supressiva e peço aqui também a aprovação unânime dessa Casa Legislativa. Seria isso. Mais alguém queira se manifestar? Vereadora Liane, com a palavra. Boa noite, presidente, aos demais vereadores, às servidoras da casa e quem nos acompanha em casa. Referente a essa emenda, eu, a princípio, preciso concordar, vereador Fernando, principalmente pela questão de falta de informação. Eu aqui digo que eu sinto falta de
esclarecimentos. Acho que quando vem projetos dessa magnitude para a Casa Legislativa, acho que merecia uma explicação, talvez a vinda do prefeito, vice-prefeito, para falar sobre a necessidade da criação dos cargos, da gratificação, das alterações. Então, a gente vai pesquisando, estudando, mas ainda assim falta o esclarecimento. Então, quanto a essa gratificação, eu, pela falta de um esclarecimento da necessidade, do porquê dessa criação desse cargo, se há efetivamente, não é a criação do cargo, é uma gratificação a mais, né? Mas, de fato, por não haver essa vinda e esclarecer melhor isso, então eu estou a favor da emenda. Mais alguém? Coloque em única votação o projeto de emenda supressiva número 1/2025. Quem estiver a favor permaneça como está e quem estiver contra se manifeste. Aprovado por unanimidade. Considerando a aprovação da emenda supressiva número 1/2025, passa a redação da emenda a integrar o projeto de lei principal, o qual coloca em primeira deliberação que dispõe sobre o plano de cargos, carreira e remuneração de pessoal da administração pública do município de Tonápolis, estado de Santa Catarina, e contém outras providências. Em discussão. Vereador Fernando, com a palavra. Dispensando os cumprimentos, presidente, eu quero aqui, de antemão, já pedir vistas à deliberação desse projeto. Agradecer aos colegas pela aprovação da emenda supressiva, que passa agora a constar no projeto de lei. No entanto, peço vistas do projeto total, visto que aqui foi até colocado pela vereadora Liane, antecedendo a nossa sessão, e consta na mensagem do projeto que existe uma reposição salarial de 0,40 piso para todos os cargos efetivos de nível médio e 0,30 para todos aqueles cargos efetivos de nível superior. No entanto, analisando uma tabela que veio anexo ao projeto de lei, que trata da direção e assessoramento intermediário, existe uma majoração não de 0,4% ou 0,3%, mas sim de 0,7%. E isso nós precisamos analisar com calma, questionar a administração se isso consta, inclusive, no ordenador de despesa. Por isso, peço vistas desse projeto para que a gente possa, em conjunto aqui na Câmara de Vereadores, deliberar de forma clara e transparente esse projeto de lei e, a partir disso, então, nós, de forma efetiva, deliberar pela aprovação ou não desse projeto de lei. Então, por esse motivo, eu peço vistas a esse projeto, visto que aconteceu esse fato que foi descoberto há pouco, antes da sessão, e a gente precisa de informação porque, novamente, a administração está sendo omissa nas informações. Inclusive, consta também na mensagem aqui que estão criando um cargo de auxiliar de manutenção hidráulica. No entanto, no projeto, na lei, não consta essa criação. Então, existe um contraponto aí. Uma coisa consta na mensagem, mas não consta no projeto de lei. O que eles argumentam na mensagem, que é a majoração de 0,4 e 0,30, para um cargo específico que trata de direção, o aumento é de 0,7. Então, isso não fecha e, por isso, peço vistas para que a gente possa analisar e discutir isso aqui na próxima sessão da Câmara de Vereadores. Seria isso. Conforme solicitado pelo vereador Fernando Vaz, peço aos demais e diz se acatam o pedido de vistas. Quem estiver a favor, permaneça como está, e quem estiver contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Fica, assim, concedido o pedido de vistas ao projeto de lei número 13/2025, pelo prazo regimental. Coloque em única deliberação o projeto de decreto legislativo número 1/2025, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a ausentar-se do país e dá outras providências. Em discussão. Vereador Fernando, com a palavra. Dispensando os cumprimentos, presidente, eu quero me manifestar sobre esse projeto de decreto legislativo como presidente da Comissão de Justiça, Constituição e Redação Final, juntamente com os membros, então, o Christian e também com a Leocádia, que nós, então, apresentamos esta legislação, visto que o prefeito, então, ele encaminhou um ofício a essa Casa Legislativa pedindo autorização e para esclarecer a nossa população, toda vez que o prefeito ele se ausenta
do país por um período superior a 15 dias, ele precisa da autorização do Legislativo para se ausentar do país. Então, conforme foi solicitado por ele e consta aqui no projeto de decreto legislativo, ele fica autorizado, após a aprovação deste projeto, de se ausentar do dia 28 de abril de 2025 até o dia 13 de maio. Lembrando, e é importante frisar, que isso não custará e não causará nenhum ônus ao município, sendo toda e qualquer despesa custeada particularmente pelo prefeito. Então, só ressaltar a nossa população do que se trata esta legislação e, claro, aqui também pedir o apoio dos demais nobres vereadores. Seria isso, presidente. Mais alguém? Coloque em única votação o projeto de decreto legislativo número 1/2025. Quem estiver a favor permaneça como está e quem estiver contra se manifeste. Aprovado por unanimidade. Encerrada a ordem do dia, declaro que para explicações pessoais não temos inscrição. Na folha da tribuna livre também não houve inscrição. Declaro ainda que ficam encaminhados para a assessoria jurídica da Casa e das comissões permanentes para a emissão dos respectivos pareceres dos projetos de lei número 17, 18 e 19/2025 e do projeto de lei substitutivo número 2/2025. E, sem mais, convoco os vereadores para a próxima sessão ordinária no dia 28 de abril, segunda-feira, às 19 horas. Declaro encerrada esta sessão. Boa noite a todos. Pessoal, só justificar vocês devem ter reparado a mensagem que eu li do projeto da